anúncio muito importante. A vida é cheia de surpresas e, às vezes, excelentes surpresas. O próximo palestrante será o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Eu não vou ler a biografia porque todo mundo sabe. 5 vezes eleito deputado, médico veterinário. 8. 7. Bom, vai ser 8 também. Bom, 7 vezes eleito deputado, médico veterinário, um infatigável lutador. E agora, mais nada. A palavra é sua, ministro. Muito obrigado. Bom dia a todos. Primeiro, Eduardo, muito obrigado por esse momento. Agradecer a Deus por esse momento extraordinário. E me permita uma coisa. Deixa eu aplaudir vocês, porque eu sonhei muito em um dia ver o que eu estou vendo aqui. Diz que apertando aí. Vamos lá. Vamos começar a contar a história aqui, então. Essas duas figuras aqui, eu não pedi para colocar aqui ao acaso, não. Porque são a mesma coisa. Controle de armas no Brasil começou com esse senhor aqui. A racialização, da mesma forma. A ideologia de gênero, da mesma forma. E, por fim, a facilitação para que pudesse transferir o poder de uma esquerda mais rósea para uma esquerda mais perigosa, muito mais ideológica e que tinha um projeto de poder terrível que se constituiu aqui no Foro de São Paulo. E quando o professor Olavo e outras pessoas falavam no Foro de São Paulo, nós éramos taxados de malucos. Quando eu chego em Brasília, eu chego nesse ano, em 2003. E desde aquele momento, eu que tinha vivido a chegada deles na primeira capital de grande porte do Brasil, em Porto Alegre, em 88. Depois, eu os enfrentei em 94 e depois de novo em 98, quando eles chegaram lá. E só para lembrar que as coisas não são por acaso, não. Quando saímos do regime militar e foi outorgado à esquerda brasileira as universidades, lá nós começamos a permitir, Felipe, que o gramscismo, ministro Ernesto, pudesse ir à radicalidade no Brasil. E nós enfrentamos tudo isso ao longo dessas últimas décadas. Esta foto era a transição para algo que eu ouvi, não nesta data, 4 anos antes, mais ou menos em abril de 98, eu estava me preparando para ir para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, ia disputar o meu segundo mandato de deputado, havia sido eleito em 94, e aí, um programa na Rádio Gaúcha, pela manhã cedo, eu estava fazendo a barba, e estava uma entrevista. Professor, o que significará, em 98, uma eventual vitória de Lula, Eduardo? Porque ele tinha subido na pesquisa, e o Fernando Henrique, não sei por que razão, naquela época, tinha caído. O que significará uma eventual vitória de Lula? Aí eu estou lá, fazendo a barba, e vem a resposta. O renascimento do projeto socialista do Brasil para o mundo. Abril de 98. Eu dizia, mas quem é esse maluco? E nada de falar o nome do cara. Quando termina a entrevista, obrigado, professor Marco Aurélio Garcia. Então, o que nós enfrentamos juntos era algo muito poderoso, muito forte, e que precisou de um grande esforço de todos nós. Só quero saber como é que eu boto para o próximo slide aqui.
top. Eu estou tentando chegar lá, né? Vocês vão ver toda a minha apresentação aí. É que o Eduardo é mais craque que eu nisso. Tem alguém aí que está no controle que pode ajudar? Deu, tá aí. Agora eu acho que vai entrar ali, porque está entrando aqui e não está conectado. Mas vamos lá. Junto com aquela imagem, nós tínhamos, então, a chegada do Partido dos Trabalhadores, que durante anos se financiou com o bicho, o lixo, né, fundamentalmente, e os ônibus. Aí tem todas as histórias que se acumularam ao longo do tempo. E quando chega ao poder, ele tinha a preocupação de poder estruturar melhor o seu financiamento. Constrói aquele presidencialismo de coalizão que nós conhecemos, né, em parceria aí com o Partido dos Trabalhadores, o PCdoB, o PDT, o PSOL, o Congresso, né, naquela coalizão que nós conhecemos e que foi até aquela situação que primeiro chocou o Brasil em 2004 para 2005, que foi o mensalão, e depois o alinhamento que já vinha pela estratégia petista, né, e pela estratégia gramscista da esquerda brasileira e latino-americana, bem organizada dentro das nossas universidades. Quando eu chego em Brasília em 2003, mais ou menos entre abril e em torno de abril, maio daquele ano, eu fiz um artigo que se chamava A Mexicanização do Brasil. E eu lembrava naquele artigo de que havia um risco do PT tentar repetir no Brasil a experiência do PRI mexicano, que durante 60 anos, vocês vão lembrar disso, ele ficou comandando o México até mais ou menos os anos 2000, quando ele tomou a primeira derrota, depois de 60 anos, e que, em 1990, o Vargas Llosa fala de que o PRI tinha no México o que se chamava de ditadura perfeita, que era um modelo muito parecido de dominação de toda a estrutura do Estado, misturando governo, partido, sociedade e apoiadores de toda a ordem ao partido que era, então, hegemônico. Aí vem a captura do Estado brasileiro pelo presidencialismo de coalizão, que começa lá atrás, ainda começa com o Sarney, depois evolui até chegar, vamos dizer assim, ao PT, onde ele foi ao paroxismo, e é justamente que o presidente Bolsonaro, com o nosso time, vem quebrando, exatamente isso. Nós acompanhamos, ao longo do período petista, né, uma inversão completa de valores. A desvalorização das forças de segurança, ninguém aqui vai esquecer que foi nesta época onde mocinho virou bandido e bandido virou mocinho, com apoio da Globo. A gente lembra das minisséries, a gente lembra das novelas, aonde o bandido era glamorizado ou a violência era relativizada, e nós chegamos a momentos onde os policiais brasileiros estavam literalmente acuados, premidos por um processo de fazer com que eles não pudessem nem defender a sua própria vida em combate por conta de uma cultura que se disseminava no Brasil. Depois, a completa destruição do sistema educacional brasileiro, esse é um dos legados. Vocês vão ter aqui com vocês hoje o professor Abraão, que faz um trabalho extraordinário no MEC e vai transformar o processo educacional no nosso país. Lembrar só, né, quando cai lá o Muro de Berlim, quando vem a Glasnost e falha o modelo soviético e o socialismo real, o que a gente tem? Os inimigos de hoje. O ministro Ernesto fica brigando no mundo todo em virtude da questão ambiental. A questão ambiental é uma das armas que eles usam para fragilizar o capitalismo. Assim como a ideologia de gênero, a sexualização das crianças era fundamental para destruir a família tradicional, porque é a família tradicional que dá o pertencimento,
que dá a consciência nacional e que se contrapôs à tese comunista lá da Primeira Guerra Mundial, onde, no momento em que essa era a ideia que havia naquela época, por isso o grito, né, de proletários do mundo, univos, lembram? Pois eles imaginavam que na Primeira Guerra Mundial, os pobres do mundo, armados, iriam se voltar contra os ricos do mundo. E os pobres de um lado se juntariam aos pobres do outro para derrubar os ricos. E não foi isso que aconteceu. O pertencimento, o nacionalismo, essa coisa verde e amarela que corre nas nossas veias, no nosso coração, que me faz, e a todos nós, ter isso muito marcadamente dentro de cada um de nós, é que nos dá essa condição de pertencimento, e é isso que fragilizou e derrotou a tese que os comunistas esgrimiam lá no início do século XX. Agora, desfazer a família tradicional, relativizar a família tradicional, é um caminho para a dominação, é um caminho para a fragilização, e isso a gente não vai deixar acontecer, não. Da mesma maneira, os ataques ao direito de propriedade, que começa, aliás, quem mais distribuiu terra no Brasil foi o Fernando Henrique, depois foi o Lula. Agora, quem mais vai entregar título de propriedade no Brasil para os assentamentos é Jair Messias Bolsonaro e o governo de direita que se instalou no Brasil. Eu sou filho de terceira geração de imigrantes italianos. A minha família veio para cá em 1877, saída da Itália. A gente não tinha onde cair morto. Por quê, ministro Ernesto? Porque o governo da época nos dava 40 hectares de terra. A gente queria ser proprietário. Foi isso que trouxe, e aqui em São Paulo, no Brasil todo, milhões e milhões de imigrantes que nos ajudam hoje, né, como todos, grande parte de nós, a construir de várias nacionalidades, a construir o que o nosso Brasil é. E nós trabalhamos muito fortemente. Hoje existem 700.000 famílias assentadas no Brasil, todas elas com aquela vergonha do direito real de uso, aonde se o pai ou a mãe perde a vida, Eduardo, não transfere para a sua herança, não há nenhuma garantia para a família. Pois bem, os estudos estão acelerados e, além da regularização fundiária que nós vamos fazer na Amazônia Legal, que é vital para o presente e o futuro do Brasil, nós também vamos entregar, sim, 400, 500 mil títulos de propriedade no Brasil. Mas é escritura, é a posse real para poder usufruir daquela terra. Depois dos ataques ao direito à legítima defesa, nós vivemos no Brasil um dos períodos mais tristes, onde o Estado brasileiro, o governo brasileiro, garantia a bandidagem de que as pessoas de bem não tinham nenhuma chance de se defender. Nenhuma. Isso que nós fizemos isso foi a primeira aproximação que eu fiz com o teu pai. Nós éramos dos poucos malucos da bancada da bala, lá em 2003, 2004, e nós nos dividimos para fazer o enfrentamento do referendo, e lá, de novo, como ele é definitivo, né? A tese que nós escolhemos para trabalhar no referendo foi a verdade, contrapondo a mentira. E década depois, Bolsonaro é iluminado, ele escreve o João 8,32. E a verdade vos libertará. E com a verdade, ele chega à presidência, e com a verdade nós vamos transformar o Brasil. Bom, teve um enfrentamento democrático muito forte, lá no parlamento, com a CPMI dos Correios, quando a verdade começa a aparecer. Depois vem a ação penal 470, aí as primeiras condenações. Depois vem o Petrolão, o início da ruína, e vem a queda, que essa queda eu gostaria de lembrar, deixa eu ver se botaram aqui. Bom, a verdade começa a aparecer, é o episódio da CPMI dos Correios. Eu tenho muitas histórias, eu escrevi 3 livros sobre isso, mas pelo tempo aqui
vamos contar num outro momento. Depois a condenação, a primeira condenação dos quadrilheiros, onde ninguém mais tem dúvida de que havia uma organização criminosa, e aquele senhor que estava à esquerda do Lula foi um dos que impediu que o impeachment do Lula ocorresse em 2006. Eu estava na reunião. Essa mentira ninguém me conta. Tem mais um. Bom, e aqui eu acho que a coisa mais espetacular, né, o basta. E aqui eu queria gastar alguns minutinhos, porque eu acho que vale a pena. Em 2013, quando começa aquela coisa dos 10 centavos, e a gente não sabia bem direito para onde é que as coisas iam, e começava essa hoje fissura que a gente tem das redes sociais, e começava a se abrir um caminho que a gente não sabia direito aonde ia dar, ali começava o momento que nos permite estar aqui. Nós somos muito frutos dessa nova tecnologia que nos deu a condição de nós nos arregimentarmos, que nos deu a condição de nós nos mobilizarmos. Começamos com uma grande mobilização e que foi avançando, resgatando princípios, resgatando valores, e é muito importante a gente saber que foi essa nova cidadania que, junto com a corajosa candidatura de Jair Bolsonaro, nos deram as condições de nós mudarmos a nossa história, transformarmos o nosso presente e poder construir um futuro sem medo para nós e para aqueles que a gente ama e que vão vir depois da gente. Aqui tem o episódio da queda, e aqui eu quero também contar uma história que eu acho que é importante. Quando o impeachment se aproxima da fase decisória lá na Câmara dos Deputados, o Lula vai lá para um hotel que hoje chama Golden Tulip, e lá ele monta um bunker. E os parlamentares iam lá e voltavam de lá, dizendo, eu consegui 12 milhões, eu consegui 10 milhões, eu consegui 20 milhões. Né? E aí, um dia antes do impeachment, rigorosamente na noite anterior, nós fomos jantar, já tarde da noite, entrei num restaurante lá em Brasília, junto com outras pessoas, outros parlamentares, e aí estou passando e ouço um pss, 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 não me reconhece mais, só porque eu estou no governo. Aí eu olhei, Cátia Abreu. Aí eu disse, Cátia e tal, né? Ela havia sido deputada comigo e com outros colegas. E ela disse, olha, pode tirar o cavalinho da chuva que não tem impeachment amanhã. Eu disse, olha, tu vai me desculpar, mas tem. Amanhã haverá o impeachment. E aí ela me disse, não, nós temos a conta, a planilha. Queres apostar uma caixa de vinho? Eu disse, não, vou apostar só um vinhozinho nacional. Nada de caixa de vinho, sou italiano, né? Bom, aí eu fui me reunir com as pessoas e disse, mas que maluquice, né? Nós tínhamos o impeachment, nós não sabíamos quantos votos iam ser, mas que seriam mais do que os necessários, a gente tinha a garantia, que estava lá, naquela briga, que a gente ia chegar. Né? E aí eu fiquei pensando, e aí eu comecei a me lembrar dessa história do Lula, e os deputados e senadores, depois os senadores se repetiu, que diziam, a minha professora primária me ligou. O meu cardiologista diz que não me opera mais. A minha mãe está me telefonando, meu pai, essas coisas, os meus filhos. Ou seja, aquela mobilização que nós fizemos naquela época, ela foi decisiva, ela foi fundamental. Então, em nome da minha família, muito obrigado a cada um de vocês que estava lá nessa briga. Aqui tem que voltar, né? Para aí, nós chegamos lá ainda, calma aí. Claro que pagou. Bom, até que nós chegamos nisso, né? Que é algo... Só para que vocês tenham uma ideia, do que esses caras fizeram, o Brasil tirou 17,4 bilhões de dólares de dinheiro brasileiro e emprestou para as ditaduras comunistas da América Latina, da África. Eles já nos devem 2,4 bilhões. E nós tivemos que retirar, Eduardo,
do orçamento da União, neste mês, 452 milhões, deputado Bia, que não foi para nenhuma creche, para nenhum hospital, foi para pagar o juro do dinheiro que não foi pago, porque o Tesouro Nacional é o fiador daquelas operações que o Brasil fez no passado. Então, mais do que tudo que a gente sabe, não vale aqui a pena falar, só para a gente ver até onde vão os efeitos danosos daquilo que essa quadrilha fez com o nosso país. Agora, vamos parar de falar de coisa ruim, vamos falar dele. Ministro, só para avisar, ministro, vai começar aqui do lado daqui a pouquinho também a entrevista do Matt Lepp, tá ok? Mas, por favor, vamos então, lá. Eu vou acelerar, porque já estão me abanando aí, que está indo para o final o meu tempo aqui. Mas eu queria dizer que nasce aqui um momento muito importante para todos nós, né? Primeiro, o resgate do verde e amarelo, né? Segundo, o resgate do a gente consegue. E terceiro, o Brasil é nosso e não é deles. E foi isso que cada um de nós, ao seu jeito e da sua forma, foi construindo ao longo do ano passado. E aí, de novo, olha eles aí, né? Quer outro? Aqui talvez um dos momentos mais dramáticos, né, dessa história. E que nos toca a todos, né? E aí, olha como eles achavam que as coisas iam acontecer. Tempo de televisão, dinheiro, nada disso. Princípios, valores, a verdade. Foi desta fórmula que Jair Bolsonaro conseguiu fazer a maior votação do nosso campo político no enfrentamento à esquerda no Nordeste. O presidente Bolsonaro, e eu volto sempre ao nosso plano de governo, porque lá, que foi escrito na mesa da sala da casa do professor Abraão, aqui em São Paulo. E com a participação de muitos, do Eduardo, do Flávio, todo mundo, do professor Guedes, mas ali ele era o escriba naquele momento. E quando a gente escreveu que o governo era constitucional, dentro da lei, rule of law, que o governo seria fiscalmente eficiente e que o governo seria fraterno, a gente traçava ali, num programa que foi ridicularizado por muitos, porque ele era simples, ele cabia no WhatsApp. As pessoas podiam acompanhar. Quer saber o que vai acontecer o ano que vem? Vai lá e lê. Tudo que é o norte do governo Bolsonaro, o norte desse amado e lindo Brasil que a gente está construindo, está lá. Está lá. Ministro, deixa eu aproveitar, ministro. Eu tive mais votos que o Henrique Meirelles. Dale, Duda. Bom, aí a gente ganha no primeiro turno, e vem lá, rapidinho aqui, né? Aí, olha lá, olha a folha. Bolsonaro perde de todos o segundo turno. Uma boa risada para eles, né? Bom, aí vem a eleição, a vitória do presidente, e agora a frase que mais me toca e que mais me motiva, né? Que é o vamos fazer desse grande país uma grande nação. E agora eu quero usar só mais 5 minutos, vou pedir desculpas aqui para furar um pouquinho o tempo, para falar do presente. Eu falei da caminhada até aqui, mas eu acho que é meu dever falar para vocês do presente e do futuro. O governo reduziu a estrutura ministerial, quebrou o toma lá da cá, montamos uma relação com o Congresso que, com perseverança, paciência, resiliência, começa a dar resultado, e estamos fazendo a maior reforma
previdenciária feita num país, no planeta Terra. É 1 trilhão e 200 bilhões de impacto fiscal. Nós conseguimos mudar algo. E aí eu vou olhar para o ministro Ernesto, para lembrá-lo, e a ti, Felipe, nós mudamos algo impensável com a medida da liberdade econômica, que hoje é lei. Pela primeira vez, num governo republicano do Brasil, o cidadão é o rei e o servidor público é o súdito. Pela primeira vez, o cidadão, diante do Estado brasileiro, ele tem a verdade, e não mais o agente público. Isso é uma transformação fundamental para o presente e para o futuro do nosso país. Além disso, um processo de simplificação. O Brasil é amarrado, gente. Só para que vocês tenham uma ideia, eu acho que está aqui. Vamos ver se está. Olha ali, ó, mais de 60 mil atos normativos. Isso aqui não é lei, não, gente. Isso aqui é resolução, portaria interministerial, decreto. Isso aqui é essa parafernália que nos leva à loucura. Uma carga tributária de 35% do PIB, um endividamento dessa ordem, um baixo investimento, baixa competitividade, baixo DH, um desemprego recorde. Esse foi o legado que nós recebemos. E nós estamos com fé, com paciência, com perseverança, sem perder o norte. Terça-feira o presidente está com o time de ministros lá no Alvorada, ele vai lembrar de novo. Nós temos uma oportunidade única. Este é o momento, a Damares ouve isso sempre. E nós temos a responsabilidade de mudar o Brasil, e a gente não pode errar, e nós não vamos errar. E o que é o novo governo? O que é esse novo Brasil, que aqui em São Paulo, e está aqui o doutor Vicente Santini, que nos ajuda no PPI, e que acompanhou, junto com o Felipe Pedri, todo o trabalho feito agora nos últimos 2 dias, quinta e sexta aqui, com a presença do presidente. O presidente da Iberdrola ficou tão feliz, ficou tão entusiasmado, que disse o seguinte: os próximos 4 anos do Brasil eram 30 bilhões de dólares, serão 60, porque vale a pena acreditar no Brasil. Então, nós estamos recuperando algo que é valiosíssimo, que é a confiança no nosso país. Agora, a coisa mais importante, é por isso que o gesto, a luta, a coragem do presidente Bolsonaro é tão importante, porque ele foi o grande catalisador, foi ele que nos mobilizou a todos e nos fez, de novo, acreditar no Brasil, que muitos não acreditavam mais, mas ele nos deu a condição de voltar a crer e lutar pelo nosso país. O novo governo, ele vem com os padrões de governança da OCDE. Nós estamos trabalhando, ministro Ernesto, para fazer a sessão. Agora, mais importante do que o dia que nós vamos estar na OCDE, é que nós já temos um governo que as suas práticas de governança são iguais. Nós já temos 88 itens aonde a OCDE já nos reconhece dos 253 que ela exige. Agora, Felipe, vamos para mais 66. Um governo digital já tem 300 serviços, vão ser 320 ou 330, agora no dia 1º, nos 300 dias, que qualquer cidadão acessa sem custo algum pelo seu celular, pelo seu smartphone. Isso é facilitação, isso é simplificação, isso é respeito com a cidadania. E até o ano que vem, serão 2.000 serviços que estarão 100% digitalizados. Estamos desburocratizando, eita palavrinha, simplificando, reduzindo o tamanho do Estado. A liberdade econômica eu já falei, e agora, por fim, aqui, a questão do PPI. Por que o PPI é importante? Eu sei que está terminando, mas isso eu esperei muitos anos por isso, vou ficar mais 2 minutos aqui. A PPI, que são um programa de parceria de investimentos do governo Bolsonaro, já tem 1 trilhão e quase 400 bilhões de ativos. São recursos que vão ser concedidos, que vão ser privatizados, que vão ser desestatizados. Começou com aquilo óbvio, óleo e gás,
energia, rodovia, portos, aeroportos, ferrovias, e nós estamos aonde? Nas creches. Herdamos 4.000 inacabadas da Dilma, inaugurava a placa e não botava um tijolo. Nós vamos fazer com PPIs, UPAs, tem 1.000 e tantas em construção que estão abandonadas. Nós vamos avançar para outras áreas para fazer o quê? O Estado brasileiro, no governo de Jair Bolsonaro, vai fazer o governo dar um passo para trás. Sabe para quê? Para que a sociedade e as pessoas deem muitos passos à frente e possam construir o país com que a gente sempre sonhou. Tem mais um. O novo Brasil nasceu, nós temos uma queda da criminalidade, estão aí, né? São 22,3%, acho que esse é o número, 7.000 vidas que foram poupadas no primeiro semestre, a geração de empregos, a reestruturação da educação infantil, o respeito internacional readquirido. Mas para aí, ó. Que discurso fez esse cara lá na ONU, hein? Quem aqui não se sentiu representado? Quem é que não gostou? Eles. Por fim, o direito à legítima defesa respeitado de novo. Estamos paulatinamente lá com o nosso ministro Tarcísio recuperando a infraestrutura e com a ministra Damares, que estava por aqui, mas está ali. Nós estamos trabalhando, Damares, contigo, com a cidadania, com o Abraão, para fazer o quê? Construir pessoas. Construir pessoas. Porque este é o grande ativo de qualquer país. E agora eu acho que é o último aqui, para mim dar o último recado, senão vão puxar minhas orelhas. Bom, termina aqui, mas eu quero só dizer uma coisa, Duda, que é o seguinte. A gente não pode perder essa chance. Eles dominaram esse país durante anos a fio. Éramos poucos. Quando eu cheguei em Brasília, eu estava num partido que tinha 84 deputados federais, eu era visto como um ET. Porque eu falava o que o Olavo falava, eu falava o que o Guedes dizia em economia, e nós éramos vistos como extraterrestres. Esses caras são doidos, eles são malucos. Nós chegamos aqui. O legado que vai ser, que está nos sendo dado pelo presidente Bolsonaro, ele é da nossa responsabilidade, cada um de nós, no âmbito da sua área de atuação. Seja uma Bia Kiss que está no parlamento, seja qualquer um de vocês que está formulando, que está motivando pessoas, que está esclarecendo. Eles não vão nos dar trégua. Nem a extrema imprensa e muito menos a esquerda brasileira e internacional. Porque o nosso sucesso, o Brasil vai crescer o ano que vem 2,5%. O Brasil vai gerar milhares de empregos, milhões de empregos. O Brasil vai recuperar postos na competitividade mundial. O Brasil é a melhor destinação para investimento do Rio Grande, lá na fronteira do México, Estados Unidos, até o Ushuaia, aqui na Argentina. Tudo isso está na nossa mão. Pela primeira vez, inspirados por Deus, a direita brasileira tem a chance de escrever a história do Brasil. Nós nunca tivemos essa oportunidade. Eu sei que a gente tem que compatibilizar uma série de coisas, que nós temos que tentar nos unir, superando divergências. Agora, pelo amor de Deus, nós temos a chance da nossa vida. Nós podemos lançar bases macroeconômicas, fundamentos de princípios e valores da nossa população, que nunca mais vão permitir que essa gente volte e faça o que eles fizeram. O Chile já teve 4 ou 5 governos de esquerda, não mudaram nenhum fundamento daquilo que foi feito lá atrás, a um alto custo para o povo chileno. Mas nós tivemos a bênção e a felicidade de ter o mais improvável dos deputados, escolhido por Deus, levantado por Ele, aquela faca, meio centímetro mais, aquela
viatura da Polícia Federal, 3 minutos mais que demorasse para chegar na Santa Casa. Nem o Duda, nem eu estava aqui, e nem vocês. Nós não somos fruto do acaso. Nós somos fruto de uma decisão dele, para quem tem fé. E de uma decisão coletiva nossa. Aqui fica um pedido. Não vamos desistir, não vamos afrouxar. E duelo ideológico é democracia viva. O que nós tínhamos no Brasil era a hegemonia da esquerda. Acabou. Nós desistimos. Nós desistimos. Pelo presente do Brasil. Pelo futuro do Brasil. Olha, aqui, o presente, o hoje e a construção do futuro. E graças a Deus, aqui o futuro. Obrigado. Ele não falou nem 1% das histórias que esse homem aqui sabe dos bastidores. Ainda vai dar para escrever uma coletânea de livros sobre essa história linda. Parabéns, ministro.